Boa tarde, Caio. Boa tarde, Camille. Boa tarde, Catarina, Duda, Eduarda, Rafaela, Victória. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo. Sim, com o senhor. Tudo bem. Tudo certo. Vamos lá. Vou aqui esperar a nossa apostilinha para a gente dar sequência, né? No nosso conteúdo. Deixa eu abri-lo aqui. Ampliar. Dá uma olhadinha aí no nosso na tela, ver se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo aí, turma? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Ficou algum exercício para nós corrigirmos lá da última aula? Que nós trabalhamos com a apostila? Eu acho que não. Nós entramos nesse assunto já, né? Ângulos opostos pelo vértice, sim ou não? Sim. Sim. Fizemos aqui, respondemos essas perguntas aqui, ó, no item A, no item B. Vimos lá que os ângulos opostos pelos vértices são congruentes, ó. Tem a mesma medida. Passamos por aqui. Ficaram essas atividades que nós corrigimos? Não. Então, vamos lá. Atividades aqui na página 54. Primeiro exercício. Observe a abertura dessa tesoura e represente os ângulos formados no ponto de giro. Em seguida, calcule a medida dos demais ângulos. Então, a tesoura está aqui. Foram construídas duas retas, né? Passando por um ponto de vértice em comum, essas duas retas. E a abertura da tesoura aqui, das facas da tesoura, é de 47 graus. Então, se essa abertura é de 47, como está sendo mostrado aqui embaixo, o ângulo que é oposto ao vértice vai ser também de 47 graus. Notem que de 47 para chegar em 180, o ângulo suplementar, o que falta para 180, são 133 graus. Então, esse outro ângulo é de 133 e o ângulo oposto ao vértice também de 133 graus. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Ô, professor, Oi? você pode seguir um pouquinho que eu estava copiando? Obrigada. Depois vem a segunda pergunta aqui, né? Se a abertura das facas da tesoura aumentar em 10 graus, o que acontece com a medida dos outros ângulos? Bom, se vai aumentar em 10 graus, né, os outros ângulos vão ser reduzidos em 10. A abertura da faca aumentou 10 graus, os ângulos, né, os demais ângulos, né, vão ter uma redução de 10 graus. Tudo bem, turma? Então, se a abertura aqui de 47 passa para 57, então, os outros, que eram 133, vão passar para 123. Tranquilo? Posso baixar aqui? Pode. Segundo exercício. Com base nas figuras e nas informações, determine a medida dos ângulos A, E e U. Bom, ele falou aqui que eu tenho um ângulo de 68, né? Um primeiro ângulo aí de 68. O ângulo oposto a ele, que é o ângulo A, também vai medir 68. Então, marca aí, o ângulo A, oposto ao vértice, né, pelo de 68, é igual, vai medir 68 também. E aí, veja só, se o nosso ângulo A mede 68, o ângulo E é o que vai faltar
para 180. É o suplementar. Então, para descobrir o valor do ângulo E, o que eu faço? Eu faço 180 menos 68. E eu descubro, então, que o ângulo E vale 112 graus. E se o ângulo E vale 112 graus, o ângulo oposto a ele, pelo vértice, também vai valer 112 graus. Ou seja, o ângulo U também vale 112 graus. Portanto, o ângulo A vale 68 graus. E o ângulo E, assim como o ângulo U, vale 112 graus. Tranquilo, gente? Vamos descer aqui um pouquinho. No item B, o segmento, né, de reta OC é bissetriz do ângulo DOF. Então, aqui eu tenho um ângulo DOF, e esse segmento OC, este aqui, ó, OC, ele é a bissetriz, então ele separa, né, esse ângulo reto que eu tenho aqui, o ângulo DOF é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus, olha o quadradinho com um pontinho aqui. Então, significa que eu tenho 90 graus nesse ângulo DOF. Portanto, se eu tenho 90 graus aqui, o ângulo U também vale 90 graus. Ok? Eu vou até ver se consigo. Esse ângulo U vai valer, então, também 90 graus. Veja que, se a bissetriz, que é esse segmento aqui, OC, divide o ângulo de 90 graus aqui em dois, que são congruentes, 45 e 45. Então, este ângulo que está aqui mede 45 graus. E o ângulo oposto ao vértice, que é o ângulo A, também vai medir 45 graus. Falta descobrir quanto é que vale o nosso ângulo U. Esse ângulo, já descobrimos, na verdade, né? Porque ele vale 90 graus. Falta descobrir aqui esse ângulo E. Esse ângulo E, ele vai ter, então, se você fizer ele oposto ao vértice, aqui eu tenho 90 mais 45. Então, 90 mais 45, vou chegar lá em 135 graus. 135 graus corresponde, então, ao valor do ângulo oposto, o nosso E. Então, daqui até aqui, eu tenho 135 graus. Por que que eu sei disso? Porque o ângulo oposto a ele, pelo vértice, vai ser o ângulo U, de 95, mais 45, que é esse ângulo, que é a metade do ângulo de 90 graus, que aparece aqui na bissetriz. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Vamos adiante, vamos lá para cima. Exercício 3. Ele fala que os pés dessa cadeira estão presos por duas hastes de aço, iguais que se cruzam, como representado abaixo na imagem, né? Então, aqui estão as hastes, né, que dão um reforço aqui nos pés da cadeira. A representação, então, para isso, como é que vai ser representado? Ele colocou aqui, ó, na apostila de vocês, só aparece essa informação, né? 62 graus. E vejam que eu tenho aqui o vértice, onde as duas hastes se cruzam, né? Os dois segmentos se cruzam. O ângulo oposto a esse vértice também tem que ser de 62 graus. Tá aí, 62 graus. E agora, como é que eu descubro os outros dois ângulos opostos ao vértice? Eu vou fazer o seguinte, eu vejo que se eu pegar 62, o ângulo suplementar que falta para 180 graus aqui, que é o ângulo raso, eu consigo descobrir quanto é que vale esse outro ângulo, né, oposto ao vértice. Então, eu faço 180 menos 62, eu vou descobrir 118 graus. Então, esse ângulo vale 118, oposto ao vértice dele, também vai valer 118 graus.
Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Alguma dúvida até agora? Não. Vamos adiante aqui. No exercício 4, considere as retas RS paralelas entre si, cortadas por uma reta transversal P, e os ângulos determinados por elas. E faça o que se pede com base na representação a seguir. Então está aqui, né? Duas retas RS paralelas, verdinhas aqui, e uma reta T que está passando transversal, né? Então vejam, tem um ângulo A, tem um ângulo B, tem um ângulo C e um ângulo D, aqui na representação em roxo. E em rosa, tem os ângulos, né? E, os ângulos F, os ângulos G e o ângulo H. Aí quer que você identifique os pares de ângulos que são suplementares. Ângulos suplementares são aqueles que, quando você soma os dois, você obtém 180 graus. Né? Então, quem são esses ângulos aqui? O ângulo A e B. Veja então aqui, ó. Ângulo A e B são suplementares. O ângulo C e D, a soma dos dois também dá 180 graus. Veja o ângulo D e C, também são... D aqui? Isso, D. Ângulo D e C, também são suplementares. Ou C e D, né? Ângulo D e A, suplementares. Lá embaixo, no rosinha aqui, né? Eu tenho os ângulos E e F, suplementares, a soma dos dois dá 180. Os ângulos F e G, suplementares. Os ângulos H e E, suplementares. Tudo bem, pessoal? Sim. Agora ele coloca aqui o ângulo OPV, oposto pelo vértice. Quem são os ângulos opostos pelo vértice? Então veja, aqui no roxinho, né? Eu já vejo que é o A e o C, opostos pelo vértice. E também B e D, opostos pelo vértice. Já aqui nos ângulos que estão em vermelhinho ou em rosa, né? Os opostos pelo vértice, você vai ver aqui que você tem o ângulo E e G, opostos pelo vértice, e os ângulos F e H, também opostos pelo vértice. Tranquilo aqui, turma? Sim. Sim. Posso ir adiante? Pode. No item B, note que o ângulo A e o ângulo E são ângulos congruentes e não são opostos pelo vértice. Além disso, você pode observar que eles ocupam a mesma posição em relação às retas paralelas e à transversal. Pares de ângulos com essas características são chamados de ângulos correspondentes. Então, veja, quem são esses ângulos correspondentes? Eu tenho, na nossa situação, as duas retas paralelas e a outra reta transversal. Então, se eu olhar aqui para o ângulo B, por exemplo, ele tem a mesma dimensão, o mesmo tamanho que o ângulo F. Se eu pegar o ângulo A, ele também tem a mesma dimensão, mesmo tamanho do ângulo E. São congruentes, né? Se eu pegar o ângulo C, a mesma coisa com relação ao ângulo G. E se eu pegar o ângulo D, ele também tem a mesma dimensão do ângulo H. Quando isso acontece, quando eu comparo esses ângulos, então nós classificamos eles de ângulos correspondentes. Tá certo? Eles têm as mesmas características. Então, quem são os pares dos ângulos correspondentes? São os pares B e E, B e F, os ângulos C e G, os ângulos D e H. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Agora vamos escrever verdadeiro ou falso para as afirmações aqui abaixo, né? E justificar. Todo par de ângulos correspondentes
é formado por ângulos congruentes? É verdade, porque esses ângulos correspondentes têm a mesma dimensão, o mesmo tamanho. Então, eles são congruentes. Próxima afirmação. Todos os ângulos congruentes são ângulos correspondentes? Aí não. Aí depende das possibilidades, né, que você tem. Não dá para você afirmar, depende de como a sua reta transversal, né, e que pares que você está pegando. Então, olha só. Se você comparar o ângulo A e o ângulo G, vamos voltar lá em cima. Opa. O ângulo A, está aqui o ângulo A. E comparar aqui com o ângulo G. Então, o que acontece? Eles até têm a mesma dimensão, né? Percebam que eles têm a mesma dimensão. Mas eles não são correspondentes. Eles se localizam, né, em posições diferentes com relação às retas paralelas. Então, não dá para você fazer essa afirmativa de maneira generalizada. Depende do par que está avaliando. Algumas possibilidades, como foram mostradas aqui, comparando o ângulo A e o ângulo G, o ângulo B e o ângulo H, o ângulo C e o ângulo E, o ângulo D e o ângulo F. Apesar de eles terem a mesma dimensão, serem congruentes, eles não são correspondentes, porque a posição deles é diferente. A última afirmativa, todos os pares de ângulos opostos pelos vértices são formados por ângulos congruentes? Verdade, todo par de ângulos opostos, né, pelo vértice tem a mesma dimensão, são congruentes, é verdade. Tranquilo aqui, turma? Sim. Aqui o item A, né? Determine as medidas dos ângulos desconhecidos formados pelas retas x e z, sabendo que a medida do ângulo O, que é o ponto onde eles se cruzam, né, é de 107 graus. Então, se nós cruzarmos, né, duas retas, como ela está mostrando aqui, você tem a reta x, né, e tem a reta y, e eu tenho a reta z, que está passando aqui de maneira transversal. Se a medida do ângulo O, que ele mostra aqui, ó, ângulo O, é de 107 graus, então a medida do ângulo E também é de 107 graus. Assim como a medida do ângulo F, também, ele é correspondente, né? Correspondente, então veja o ângulo O e o ângulo F são correspondentes, também será de 107 graus. E assim como C, o ângulo C, vai ser de 107 graus, porque ele é o ângulo oposto ao vértice, com relação a F. Então, achei que o ângulo O, o ângulo E, o ângulo F e o ângulo C valem 107 graus. E agora eu vou descobrir quanto é que vale o ângulo A. O ângulo A, se eu for calcular pelo suplementar, né, pelos ângulos suplementares, a soma do ângulo A com o ângulo O dá 180 graus. Eu sei que o ângulo O vale 107 graus. Então, se eu fizer 180 menos 107, eu descubro que ele vale 73 graus. O ângulo A, então, vale 73 graus. Ele é igual ao ângulo B. Igual não, né? Tem a mesma dimensão, são congruentes, tem o mesmo tamanho. O ângulo B, então, é correspondente, tem o mesmo valor, de 73 graus. E vejam que o ângulo I é oposto ao vértice, ao ângulo A. Então, tem a mesma dimensão, 73 graus. Se ele tem 73 graus, o ângulo D, que é um ângulo correspondente, também tem 73 graus. O ângulo B é oposto ao nosso ângulo D, então também tem a mesma dimensão, 73 graus. E o ângulo A, 73 graus. Tudo bem, pessoal? Sim. Dúvida aí? Não? Posso ir adiante? Pode. Bom, agora que nós já sabemos como são os ângulos, como nós classificamos esses ângulos, a natureza deles,
vamos aprender com relação aos polígonos, né? Os ângulos internos e externos dos polígonos. Aqui tem, então, um códigozinho para vocês entrarem numa mídia lá no celular, depois vocês entram aqui e dão uma olhadinha nessa mídia. E ele mostra aqui, na imagem a seguir, podemos visualizar algumas formas geométricas planas e espaciais. Então, o que eu vejo aqui que tem forma plana e espacial? Dá uma olhada, aqui tem um quadro, né? Um quadro representa uma forma plana. Aqui eu tenho uma canequinha, alguma coisa pendurada, né? Isso aqui representa uma forma geométrica espacial, que tem 3 dimensões. Assim como aqui essa garrafinha, ou essa chaleira, seja lá o que for, também é uma forma geométrica espacial. E as tábuas aqui representam formas, né, a princípio, que nós vemos como planas. Então, que formas geométricas planas lembram as superfícies dos objetos que podemos visualizar nessa imagem? Superfícies. Então, o que eu tenho aqui? Essas formas. Eu tenho círculo, por exemplo, nessa tábua. Eu tenho polígonos, que são o quê? Figuras, né, geométricas que têm lados, né, formados por segmentos de retas. Então tá aí, polígonos e círculos. Como se denominam as formas planas que aparecem na superfície da parede? A superfície da parede tem aqui alguns ladrilhos que tem uma figura que possui 6 lados. É um polígono de 6 lados. Como ele tem 6 lados, ele vai se chamar hexágono. E como os lados desse polígono, desse hexágono, têm o mesmo tamanho e os ângulos entre os segmentos de reta que formam esse hexágono são iguais, congruentes, então ele é chamado de hexágono regular. Tudo bem, turma? Vamos agora relembrar alguns conhecimentos para você poder fazer a denominação de um polígono. Então, um polígono vai ser uma figura geométrica plana, delimitada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. E essa figura não é vazada, ela não pode ter furo e também não pode ter curva. Ela vai ser delimitada por segmentos de reta. E essas retas, esses segmentos de reta não podem se cruzar. Então, quando eu tenho essa situação, essas figuras, né, elas não admitem no seu interior, né, linhas dentro do seu interior. Você não pode ter linhas se cruzando e não pode ter furos, vazamento, um ponto vazado lá dentro, né? Então você tem um contorno. E este contorno, formado por esses segmentos de reta, é chamado de linha poligonal fechada. Tá aí a definição do nosso amiguinho. Então dá uma olhada aqui, que aquela parede que tinha aquele mosaico, aqueles ladrilhos, né, formada por hexágonos, como esse está sendo apresentado aqui. Então, o hexágono tem 6 lados, formado por 6 segmentos de reta, de mesmo tamanho. Então, vejam aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. Veja que ele tem, cada lado desse hexágono tem 2 centímetros, tem o mesmo tamanho, e veja que os ângulos que são formados entre 2 lados consecutivos, 2 lados que estão juntos aqui, um após o outro, esse ângulo é de 120 graus para todos os segmentos consecutivos. E você obteve isso utilizando a sua régua e o seu transferidor. Você coloca a régua aqui, entre o ponto A e o ponto B, com a sua reguinha você mediu 2 centímetros. E colocando o seu transferidor, utilizando a linha de fé dele, entre o ponto A e B, e aí você colocou o ponto B bem no centro do transferidor, você viu que esse segmento aqui, ó, BC, deu uma abertura que você mediu no seu transferidor de 120 graus. Esse polígono que aparece aqui, pessoal, ele é um polígono regular. E ele é um polígono regular por quê?
Porque as dimensões dos seus lados são iguais, têm o mesmo tamanho. Assim como os ângulos que se formam na sua parte interna são iguais também, têm o mesmo valor. Podemos ter polígonos que são irregulares ou não regulares. Nesse caso, você vai ter lados que têm tamanhos diferentes e que, dessa forma, vão produzir também ângulos internos, né, diferentes. Dessa maneira, a gente pode responder aqui, ó. De acordo, né, com essas informações, responda. O quadro da imagem tem o formato de um polígono regular? O quadro, pessoal. O quadro é esse aqui, né? Vamos voltar lá. Tá vendo o quadro aqui? É um polígono regular, pessoal? Não. Perceberam que ele tem dois lados de tamanhos diferentes? Sim. Apesar dele ter os ângulos internos iguais, de 90 graus, ele tem dois lados que têm dimensões diferentes, tamanhos diferentes. Então, ele não é regular. Esse polígono é chamado de quadrilátero. Tá aí. E esse quadrilátero também é conhecido como retângulo. Resposta, então, não. Ele tem o formato de um retângulo que não tem todos os lados congruentes. Quando usamos esse termo congruentes, quer dizer que são iguais, de mesmo tamanho, né? E não são congruentes, dois lados dele. Pessoal, observa agora esses dois polígonos. Eu tenho aqui esse primeiro polígono, A, B, C, D, né? E eu tenho o outro polígono aqui, E, F, G, H. Então, notem que no primeiro polígono, A, B, C, D, eu consigo pegar o ponto C e passar aqui pelo ponto D um segmento de reta que, se eu prolongar, ele vai aqui, ó, sair do outro lado. E enquanto que eu pegando o outro polígono E, F, G, H, esse segmento de reta que eu pego no ponto F, ele passa ao longo do segmento FE e também sai aqui nessa direção. A primeira pergunta, né? Quantos lados cada um tem? Ambos possuem 4 lados. Maravilha. Como eles se denominam? São quadriláteros. Veja que foi traçada aqui a semirreta iniciando em C e passando por D. E outra semirreta partindo de F e passando em E. Então, a primeira semirreta está aqui, partindo de C, passando em D, e ela segue adiante. A outra semirreta parte de F, passa por E e segue aqui direto. Ele pergunta, então, indo lá para cima agora, qual das duas semirretas intersectou um dos lados do polígono? O que significa intersectar, pessoal? É como se ela tivesse aqui, ó. Ela pegou, ó, e atingiu, intersectou este lado do polígono. Perceberam? Intersectar é como se tivesse cortado esse lado AB. Enquanto no outro polígono, a semirreta não intersectou o outro lado. Ela passou batida aqui, tá vendo? No primeiro caso, a semirreta intersectou um outro lado, e no segundo, a semirreta não intersectou nenhum outro lado do polígono. Esse tipo de fenômeno vai permitir com que você classifique o seu polígono entre convexo ou não convexo. Ou seja, não convexo é um polígono côncavo. O polígono convexo, então, pessoal, quando você tiver o prolongamento de qualquer um dos lados, esse prolongamento não intersecta outro lado, não corta outro lado. E então, nessa situação, seu polígono vai ser convexo. Agora, se algum dos lados houver uma semirreta que faça a intersecção, corte um outro lado,
o seu polígono vai ser não convexo ou côncavo. Vejam aqui esses dois exemplos. Estão vendo aqui, ó, o primeiro exemplo, polígono não convexo ou côncavo. Por que que isso acontece? Porque se você pegar um segmento, né, C, passar aqui nesse lado por D e prolongá-lo, vai cortar esse lado AB. Aliás, esse lado AF, né? Ele vai atingir, vai intersectar, vai cortar esse lado AF. Então, ele já é um polígono não convexo. Agora, no polígono convexo, que é esse outro, eu peguei aqui um lado, tracei um segmento de reta, passou pelo ponto G, e veja, ele sai direto, que ele não corta nenhum lado, ele não intersecta nenhum lado. Então, esse é um polígono convexo. Uma vez que eu sei se o polígono é convexo ou não convexo, tem outros elementos que aparecem nos polígonos que vão surgir lá nos vértices. Os vértices são justamente esses pontos onde dois lados se encontram. E esses elementos são chamados de ângulos. Então, eu tenho os ângulos internos e os ângulos externos de um polígono. Então, qual que é a definição para eles? Os ângulos internos são formados por dois lados consecutivos. Um lado que vem junto do outro, se juntando ao vértice. Então, se você olhar para esse polígono aqui embaixo, notem que eu tenho os ângulos internos, aqui ó, no ponto C, eu tenho aqui no ponto B, interno, a parte interna do polígono, tenho aqui no ponto A, tenho aqui no ponto F, tenho aqui no ponto E, todos eles internos. Já os ângulos externos são formados pelo quê? Por um lado e pelo prolongamento de outro lado. Então, dá uma olhada aqui no ponto, por exemplo, que está indicado aqui, vou pegar aqui no ponto A. Então, aqui no ponto A eu tenho dois lados que se encontram, que veio aqui, AB, e o lado AF. Eu tenho o ângulo interno do polígono, que está aqui, o ângulo reto. E vejam, se eu prolongar esse lado aqui, ó, até o ponto O, prolongando, eu vejo em verdinho aqui, ó, tá vendo em verdinho? É o meu ângulo externo. Da mesma forma que aparece um ângulo externo aqui, no prolongamento em R, o ângulo externo que aparece aqui no prolongamento em H, ângulo externo verdinho no prolongamento em N, ângulo externo aqui, ó, no prolongamento em O, e ângulo externo no prolongamento em P. Prolongamento de todos os lados aqui, né? Como se eu tivesse aqui fazendo uns prolongamentos que tornassem isso parecido com um catavento, vai. Então, vamos identificar os elementos, né? Quais são os lados, né, deste hexágono não regular? Veja que é um hexágono não regular porque ele tem lados de tamanhos diferentes e ângulos internos também de tamanhos diferentes. Então, eles têm esse hexágono, né, não regular. Quantos lados tem? Tem o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE, o lado EF e o lado FA. Quais são os vértices? Os vértices são os pontos onde os segmentos de reta dos lados se encontram, né? Então, eu tenho o vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, E e F. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Posso avançar um pouco mais aqui? Pode. Quais são... Opa, passei demais aqui. Caramba. Quais são os ângulos internos? Os internos você vai procurar aqui, né? Você vai ver que os ângulos internos aqui estão representados aqui, né? A, F, E, D, C e B. Com um circunflexo em cima para indicar ângulos, né? Então, tá aqui os ângulos internos. A, F, E, D, C e B. E quais são os ângulos externos? Aí você vai precisar, você vai nomeá-lo com 3 pontos, né? Então, por exemplo, H e D. Então, voltando lá no nosso polígono, H, E e D
entre o ponto H, o ponto E e o ponto D. Aqui no ponto E está se formando esse ângulo externo. Então, eu posso chamar esse ângulo de HE com o circunflexo, que é onde se forma o ângulo D. Tá certo? Para todos eles eu posso utilizar, então, essa nomenclatura. Então, os ângulos externos também vão ser indicados aqui. HED, NDC, OCB, PBA, QAF e RFE. Tranquilo? Sim. Dúvida aí, pessoal? Agora tem aqui, ó. Considere o triângulo representado na malha quadriculada e a medida do ângulo BAC é de 45 graus, para você completar as lacunas. Então, veja que o ângulo BAC é este aqui, ó, amarelinho, falou que vale 45 graus. Então, para você achar as medidas dos demais, por exemplo, esse ângulo que se forma aqui, que está em roxinho, a medida do ângulo BAD, reparem que é a diferença para 180 graus. Então, eu faço aqui 180 menos 45 e descubro quanto vale esse ângulo BAD. 180 menos 45, 135 graus. Agora ele quer saber a medida do ângulo CAB. Então, ó, tem aqui CAB, é esse ângulo aqui, amarelinho, com a soma da medida do ângulo BAD. Então, a soma do ângulo BAD, eu já sei quanto vale, 45 mais 135, 180 graus. No item C, os ângulos CAB e BAD são ângulos adjacentes, estão lado a lado, né? Tem um lado em comum. E são o quê? Suplementares. São suplementares porque a soma deles vai dar quanto? 180 graus. A soma da medida deles dá 180 graus. Então, vejam, qualquer polígono convexo tem em cada vértice um par de ângulos que é um interno e outro externo. E a soma desses ângulos, né, dá 180 graus. Então, os ângulos interno e externo em cada vértice são ângulos suplementares para qualquer polígono. Tudo bem, turma? Sim. Tranquilo? Olha, aqui tem atividades para vocês fazerem, aqui na página 57. Então, ó, exercício da página 57. Aqui na página 58 também. E depois, né, na próxima aula nós vamos corrigi-los. Vamos entrar aqui nas definições de triângulos. Então, triângulos são aí, né, polígonos, evidentemente, que vão apresentar 3 lados, né? Então, você observa aqui que o cara está fazendo um telhado. Esse telhado que ele está fazendo, ele manteve estruturas aqui que vocês conseguem observar triângulos aqui dentro, né? Então, veja que ele usou um triângulo com esse formato. Aqui a figura 1. Aqui eu tenho uma outra figura, figura 2, tá? Você vai ter que responder essa pergunta pegando canudos de plástico, né? Então, com canudos de plástico, você pode, juntando os canudinhos, você já deve ter brincado com isso alguma vez, né? Você percebe que você monta o triângulo e você pode montar também esse retângulo. Mas vejam que coisa interessante. Se você pegar os canudinhos que você montou o retângulo, você percebe que eles conseguem deslizar. Se você pressionar com os dedos, se você empurrar a parte de cima e a parte de baixo, eles deslizam. E aí, quando eles deslizam, vai formar essa figura que vocês estão vendo aqui, ó. Acontece uma deformação. Concordam ou não, gente? Sim.
Agora, quando você tenta fazer isso com um triângulo, é mais difícil. Ele não deforma. Você tenta pegar lá o canudinho que você montou e você tenta fazer a mesma coisa, deslizar os lados, né, os vértices, e você vê que ele é mais rígido. Ele não desliza assim como acontece com o retângulo. Então a gente chama isso aí, né, da rigidez do triângulo. E é por isso que triângulos são utilizados nas construções, né, de telhados, de lajes, treliças, para dar sustentação às cargas, né, nos telhados, porque eles possuem uma rigidez característica. Isso, então, vai permitir uma maior resistência a esforços, né? Se vocês olharem, então, os nossos triângulos, você observa que eu já posso classificá-los, né, de 3 maneiras diferentes. O primeiro triângulo vermelhinho, que eu tenho aqui, o triângulo ABC, ele tem os seus lados de 4 centímetros, iguais, congruentes. Por isso ele é chamado de triângulo equilátero. Equilátero de equal, igual, lados iguais. O segundo triângulo aqui, laranjinha, ele tem 2 lados de 3,7 centímetros e uma base, um outro lado de 6 centímetros. Então, esse triângulo DEF, ele é chamado de isósceles, porque ele tem 2 lados congruentes, de mesma dimensão, e um outro lado, né, que não é congruente. Finalmente, você tem o triângulo roxo aqui. Reparem que os 3 lados desse triângulo roxo, HGM, têm tamanhos diferentes. Um lado mede 4, o outro 5 centímetros e o outro 8 centímetros. Quando nenhum dos 3 lados é congruente, não há lados congruentes, lados iguais, seu triângulo é chamado de escaleno. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Outra coisa importante com relação aos triângulos, turma. Se você pegar aqui, ó, essa figura que você tem aqui, formada por esses ângulos A, B e C, no ponto P, você percebe que a soma desses ângulos, A, B, C, vai dar 180 graus, porque você tem essa situação dos ângulos, né, que são suplementares. Lá no material de apoio, tem um recorte de um triângulo ABC, para vocês, né, recortarem e vocês juntarem a partir das cores. Depois vocês façam isso, né? E vocês vão perceber, então, que a somatória desses ângulos, né, dessas medidas, quando vocês encaixarem desta forma, vai dar 180 graus. Se você desenhar qualquer triângulo, né, e medir os ângulos internos desse triângulo, seja ele qual for, você sempre vai chegar numa soma de ângulos internos que sempre vai dar 180 graus. Então, a gente conclui que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Olha o meu triângulo verdinho aqui, A, B e C. Os ângulos que ele tem aqui, 60, 60, 60. Esse é um triângulo equilátero. Veja então que 60 mais 60 mais 60, 180 graus, soma dos ângulos internos. Esse outro triângulo DEF, isósceles, ele tem 2 ângulos de 45 e um de 90. Somando os dois de 45, 45 mais 45 mais 90, 180 graus também. O último triângulo escaleno tem um ângulo de 23 graus, outro ângulo de 127 e outro de 30. A soma desses 3 ângulos também dá 180 graus. A partir dos ângulos, né, nós podemos classificar os triângulos também. Então, quando você tem um triângulo que possui ângulos agudos, apenas ângulos agudos, ou seja, os 3 ângulos deles são menores do que 90 graus, você tem um acutângulo.
acutângulo tem os seus 3 ângulos agudos. Os 3 ângulos têm menos de 90 graus. Se você tiver um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, você denomina ele de retângulo. Então, é o caso aqui do nosso triângulo retângulo, que é rosinha aqui. E, finalmente, quando você tem um triângulo que possui um ângulo obtuso, que é um ângulo que é maior do que 90 graus, você vai ter um triângulo que é classificado como obtusângulo. E um obtusângulo é o exemplo desse triângulo aqui, GHM, né? Meio em amarelinho aqui. É um obtusângulo. Tudo bem, pessoal? Sim. Deixa eu ver se dá tempo de eu avançar aqui. Dá pra gente fechar isso aqui e deixar o exercício para vocês. Então, é condição de existência de um triângulo. Para que você tenha algo que seja chamado de triângulo, né? Você vai fazer o seguinte aqui, tá? A estrutura, né? Se a estrutura formar um triângulo, escreva sim, S, ou N, não, né? Caso não consiga. Dá para você montar uma estrutura, né, que tenha os 3 lados com 5, 6 e 10 centímetros? Conseguiu? Conseguiu. Se você pegar uma com 3, 4 e 6 centímetros, também dá para montar um triângulo. Agora, quando você pega uma que tenha 4, 5 e 9, aí vai acontecer de você não montar. Ou você vai ficar com o lado faltando, ou vai, né, passar, vai ter lado sobrando. E aqui, ó, se você fizer com 3, 4 e 8, mesma coisa. Você vai ter lado ali que ou vai estar passando ou vai estar sobrando. Vocês podem fazer um teste disso aqui, né? Usando lá pedacinhos de canudinho ou de palitos, né? E tentar construir com essas dimensões aqui. Aí, então, vocês vão responder aqui, a sua resposta vai ser pessoal, né? Quando você tentar construir, você vai perceber que para alguns casos dá para montar um triângulo e para outros casos não dá. Para que você faça isso na prática, pessoal, você pode usar aqui um compasso, né? O seu compasso, vamos ver aqui o seu triângulo que mede 3, 4 e 5 centímetros. Então, você vai pegar primeiro, né, um ponto AB de 5 centímetros, e aí você vai pegar lá no seu compasso uma abertura de 3 centímetros e vai fazer um arco aqui. Depois você vai pegar o seu ponto B, com uma abertura de 4 centímetros, vai pôr o compasso e fazer um outro arco. E onde os dois pontos se encontrarem, os dois arcos se encontrarem, vai ser, né, o seu vértice C do seu triângulo. E aí você comprova que foi possível, né, construir esse triângulo com essas dimensões. Se você fosse tentar construir o triângulo com os lados 8, 2 e 4, aí você ia perceber que não dá para construir porque os arcos que vocês vão desenhar, eles não vão se cruzar lá com o compasso. Eles não se cruzam. E se eles não se cruzam, não dá para você ter a formação do triângulo. Então, em todo triângulo, a medida de cada lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Essa que é a regra que aparece aí. Se você pegar a medida de cada lado, ela tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Isso para os 3 lados. Deu para entender aqui, pessoal? Sim. Então, veja que o lado que mede 5, né, é menor do que a soma dos outros dois que medem 3 e 4. 4 com 3, 7. A medida do lado 3 é menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. 5 mais 4. E a medida do lado 4, né, também menor do que a soma dos outros dois lados. 3 mais 5. Então, essa é a condição de existência lá para o seu triângulo. Turminha, tem atividade para vocês aqui, ó, para se divertir? Tem, ó. Aproveita e já faz a página 61.
organiza as ideias na página 62. E fica só isso de lição de casa para vocês. Tudo bem, pessoal? Sim. Alguma dúvida aí, turma? Não. Então tá, beleza. Eu vou deixá-los ir para a próxima aula. Depois eu mando lá no Positivo On o conteúdo lá da prova bimestral para vocês, que começa semana que vem, né? Mas é esse conteúdo aí que nós estávamos estudando até agora. Ok. Certo, galerinha? Certo. Beleza, então. Fiquem com Deus, um abração, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Abração. professor. Tchau, gente.